Mariano, né? Que é o nosso Arthur Nori, né? Conhecidíssimo como Nori. Então, Nori e Yuri, que estarão representando o Brasil, e vamos em busca de, quem sabe, né? O primeiro pódio do dia, com o Christopher Meszaros, com o Ed Penev, com o Radomir Stelmach, o Aurel Benovic, que é o atleta da casa, além do Kevin Penev e do Ahmed Onder. Eles vão sendo apresentados no momento em que, olha só, a Croácia, Dani, a gente pode falar que a Croácia está muito animada, porque muitos representantes, né, croatas, da seleção croata, estão justamente nessa etapa da Copa do Mundo de ginástica artística. E já ter o Benovic, já logo nessa primeira prova, já eleva o clima da galera. A Croácia, ela vem há anos já fazendo um trabalho de crescimento dos atletas na ginástica artística. Você vê em finais mundiais, em finais olímpicas, já atletas representando a Croácia. Então, para a Croácia ter uma etapa da Copa do Mundo fixa todo ano, na qual você tem a oportunidade de mostrar seus atletas que estão surgindo, que estão a renovação da Croácia, é muito importante. E a gente teve na etapa de Israel atletas da Croácia, e agora você vê o atleta na casa, né? Representando em casa a sua potencialidade e buscando medalhas. E justamente, né? Olha só, a recepção, né? Este é o atleta da casa, né? Então a galera já se levanta, já fica animada. Agora, com licença, Croácia, vamos receber os brasileiros, né? Porque a gente quer, lógico, aqui na tela do Sport TV, mandar muita boa energia pra ele. Alô, Yuri! Vamos nessa, Yuri! Uma excelente prova pra você, um dos nossos brasileiros que vai representar, então, nesse primeiro dia, né? Apenas o primeiro dia, prova do solo. O Yuri, no qualificatório, ficou em terceiro lugar, fez 14,200. Foi muito bem o Yuri. O Yuri é um atleta jovem brasileiro que está começando a competir etapas da Copa do Mundo, Pan-Americano, Mundiais. É um dos jovens atletas que a Comissão Técnica do Brasil tem levado para competições e investindo. Mas a gente não pode deixar de ressaltar também nossos atletas veteranos aí. Nori, que é medalhista olímpico nessa prova, foi terceiro colocado no Rio 2016. E vem aí firme e forte. E é ele que vem agora. É ele que vem, nosso querido Nori. E a gente torce muito, porque o Nori, ele é muito... Eu amo acompanhar as redes sociais do Nori, porque ele é engraçado, você se diverte com o Nori, mas você vê que a hora que ele entra para competir, ele está muito concentrado e ele vem aí buscando os seus resultados. Então a gente fica muito feliz de ter essa mescla começando nas etapas da Copa do Mundo. Você vê a experiência com a juventude, que é importante você ter essa mescla. E o Nori, né, ele na prova no qualificatório, ele fez 13,900, ficou em sétimo colocado. E então a gente fica hoje na expectativa de qual que vai ser, né, qual que é a apresentação que ele prepara para esse dia de hoje, para essa final. E a gente fala muito sobre justamente como o Brasil está nesse planejamento, né? Agora já pensando daqui para frente, tem muitas etapas a serem cumpridas até os Jogos Olímpicos. Vamos dar uma olhada o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem, então, já começando com essa prova, que é a prova do solo masculina. Depois a gente vai ter salto no feminino, cavalo com alças no masculino, depois barras assimétricas e barras paralelas, né? Feminino e masculino, para encerrar. Uma ordem meio diferente hoje, hein, Dani? Uma ordem meio maluca, né? O que aconteceu? Às vezes eles fazem essas trocas nas etapas da Copa do Mundo de colocar um aparelho que a gente não está acostumado, né? Porque a ordem olímpica que a gente está acostumado a ver é solo, cavalo e argolas no masculino, salto e paralela no feminino. O feminino não inverteu a ordem. Mas dependendo, às vezes o atleta da casa é mais forte no aparelho e por conta também de transmissões do país, eles invertem essa ordem para que as pessoas possam prestigiar os atletas da casa. Então, isso é uma mudança que às vezes o país faz, mas tem um pedido para a FIG para poder acontecer essa mudança de ordem na etapa da Copa do Mundo. Perfeito, e é por isso que então iremos nesse momento, a prova do solo, né? A preparação vai começar aí com o húngaro, né? Com o Meszaros, e ele que vai dar esse pontapé inicial. Atleta que já levou medalha de prata agora em 2022 em Munique, né? Nessa prova do solo, além de em Mersin ter levado um bronze por equipes também em 2020.
E ele acabou de vir de várias medalhas na etapa da Copa do Mundo de Israel. O Mezzaro fez várias finais e várias finais com medalhas. Então, é um atleta, claro, que chega com confiança para essa prova, principalmente porque ele foi medalhista na etapa de Israel no solo. Então, vem com confiança. Mas é claro, competição, eu sempre falo que competição você tem que estar atento nos mínimos detalhes. E a ginástica, ela vem sendo cada vez mais exigente nesse ponto. Então, durante a transmissão, vocês vão me ouvir falando muito de detalhes de chegada, detalhes de postura, porque 0,10 no masculino faz muita diferença. Inclusive, que eu queria dizer que eu tive o privilégio de aprender tudo sobre giros e piruetas e posições e tudo agora há pouco no camarim com a Dani Hipólito. Eu já saí praticamente dando mortal no corredor da Globo. A verdade é essa. É porque é simples pra gente explicar e eu acho que como a gente tá cada vez mais fazendo essas transmissões juntas, não Nath, é bom a gente ensinar um pouquinho, já vai sabendo tudo. Até pra você já começar a identificar as diferenças dos giros ali na hora que os atletas estiverem se apresentando. E vai que eu, de repente, com 30 anos nas costas, decido fazer ginástica artística. Não vai dar certo, né? Melhor continuar aqui, narrando ginástica. Dá sim, porque tem muita gente que começa a praticar ginástica como meio de prática esportiva como mesmo. Sênior. Sim. É que a ginástica veio como profissional para o Brasil, mas perfeito, tem um lado também da prática esportiva para a vida do dia a dia mesmo saudável. E é bom demais. Então a gente vai começar acompanhando o Christopher Meszaros. Então, como a gente falou, levou 2 medalhas agora na última etapa de Tel Aviv. Olho nele, porque ele foi medalhista de ouro justamente no solo e no salto também. Então, vamos com o húngaro. Ele iniciou a prova com uma dupla e meia, bate duplo para frente, teve um pequeno erro na chegada. Um duplo com dupla, com um pequeno passinho na chegada, mas muito bem executado. Uma reversão para frente, com uma dupla e meia para frente, também com a chegada com um tronco um pouquinho baixo. Agora ele está cumprindo seus exercícios de exigência do solo, que são os giros. É a tripla russa, como parecido com cavalo. E um movimento de flexibilidade, que também é exigência de força ou flexibilidade nesse momento. Uma dupla pirueta para frente, bate mortal para frente, cravada sem desconto nenhum. Uma passada de uma pirueta e meia e bate uma pirueta para frente também sem desconto nenhum. Finalizando a prova com uma tripla pirueta e um pequeno pulinho para frente. O maior desconto dele nessa prova com certeza foi a primeira diagonal dele, que ele acabou tendo um pouquinho de dificuldade ali na chegada. É o maior desconto dele. Agora é ver quanto que a arbitragem vai descontar, mas a prova em geral, Nath, foi uma prova excelente, uma prova muito bem executada, e você vê que ele também é um atleta que vem aí disputando realmente cada etapa nesse aparelho, principalmente visando com certeza uma classificação olímpica pelo solo. Então ele já começa, né, colocando muitos elementos para aumentar a dificuldade também da sua série, né? A gente fica de olho porque ele foi o primeiro colocado do classificatório. Sim, ele fez uma série difícil, Nath. Ele não fez uma série simples. Aliás, desculpa, o 4º colocado, né? Ele fez uma série muito difícil. Ele tem uma execução bonita. Você vê que tem o detalhe do cuidado da execução. Perna esticada, ponta de pé. Tem todo esse cuidado da postura. Mas ele teve dificuldades na chegada. A prova passada dele, que ele ganhou o ouro na etapa passada, ele fez a final de solo sem quase mexer os pés na chegada da final. Então você vê que da etapa passada para essa já teve um pouco mais de dificuldade na execução da prova. E ele fica aí no aguardo, né, ansioso pela nota. É a primeira nota do dia. Então, para o húngaro com a nota de 13.733, dificuldade de 5.8.
A execução dele vai para 7,933. Ele ficou um pouquinho chateado, né? Dá para ver que fica um pouco decepcionado. Mas tem o desconto das chegadas, né, Nath? A gente fala o quanto é importante você ter esse cuidado de tentar cravar o maior número de passadas possível e o cuidado com o tronco também, porque não é só o pé, o tronco também tem que estar reto na chegada. Temos aí mais um atleta que já medalhou o ouro em etapa de Copa do Mundo, hein? Ed Peneve, de família de ginastas. Ele fez um duplo com dupla na posição esticada, dando um pequeno pulinho para trás. Uma reversão dupla e meia, com um pulo para trás, colocou a mão no joelho, eu acho que sentiu um pouquinho ali na chegada. Um duplo com dupla na posição grupada, que é quando a gente faz o giro com a posição do joelho flexionado. Uma pirueta e meia pirueta, cumprindo a exigência de usar a lateral do solo. Um flix em mãos, dupla e meia, bate mortal para frente, fez uma ligação bonita aí. No feminino isso era muito usado antigamente. A parada de mão, que é um exercício de força, que é uma das exigências na composição da série de solo do masculino. Uma reversão dupla para frente, quando você faz 2 giros para frente, teve uma pequena mexidinha ali no pé, um pequeno pulinho. Foi uma série muito boa. Não foi, você pode reparar que não teve as dificuldades que nem teve a do ginasta anterior, mas ele já teve uma execução de chegadas um pouco melhor, principalmente na parte do tronco, que eu acabei explicando que é muito importante, porque não é só você não mexer o pé, você tem que também chegar com o tronco um pouquinho reto. A gente está revendo então a apresentação do Ed Peneve. O Ed, inclusive, búlgaro, teve 14,350 no classificatório, então muita expectativa aí para ele. Foi o segundo colocado, ficando apenas atrás do atleta da casa, né, que é o Benovic. E começando esse solo, já mostrando, os atletas já mostrando pro que vieram. Etapa de Copa do Mundo cheia de qualidade aí no solo. Sim, é uma etapa que está cheia de qualidade, dos ginastas já também pensando já na classificação olímpica, né, Nath? Sim. Porque a ginástica, ela tem a classificação pelo Mundial Pré-Olímpico, mas ela tem a classificação também pelas etapas da Copa do Mundo. 14,100 foi a nota dele. Foi uma boa nota, hein? Ele assume a primeira colocação no momento, com a dificuldade de 5,8 e execução de 8,300. Radomir Stelmak, da Ucrânia, é o terceiro a se apresentar. É um atleta jovem também, você vê que a Ucrânia também vem fazendo sua renovação. E uma responsabilidade, né? Porque ele vem jovem, assumindo aí o posto de grandes atletas da Ucrânia que já passaram pela ginástica mundial. Uma reversão dupla e meia, ele deu um passo grande para trás, mas a execução foi muito bonita. Uma pirueta para frente, bate duplo para frente, com um passo também para frente, mas você vê que a execução tá esticadinha e isso conta muito na ginástica. Uma dupla e meia para frente, com um pequenininho passo, você vê que ele tentou segurar bem a chegada. Uma dupla pirueta cravada. O exercício de exigência, que é uma rotação próximo do solo, como se fosse fazendo uma tripla no cavalo com alças. Eles executam várias vezes isso, os meninos, no solo. Eu vou corrigir depois um erro que eu tive. Ele fez uma dupla e meia, agora bate mortal para frente. Uma tripla pirueta, chegando com o tronco embaixo, dando um passo para frente, vai ser o maior desconto da série dele. Eu vou corrigir que a outra passada que ele deu um pequeno passo, que ele também termina dessa mesma forma,
Ele girou 3,5 vezes no ar, então foi uma pirueta a mais que essa. Eu acabei confundindo, eu peço desculpas porque às vezes na hora que está com velocidade, a gente prestando atenção na transmissão, a gente acaba cometendo alguns erros, me perdoem. Mas foi uma série boa, Nath, você já vê que já foi com um pouco mais de dificuldade do que o outro atleta apresentou, mas ele teve algumas falhas que o outro ginasta não teve, que foi principalmente com as chegadas, dando esses passos grandes para frente. Você vê que ele não teve nenhuma passada que ele firmou o pé no chão sem mexer. Esse foi o 3,5 giros que ele acabou apresentando, que eu confundi com 2,5 giros. E esse é um movimento que você exaltava em relação a ser um movimento realizado no cavalo com alças, aqui é o movimento anterior, né? Ele fazendo ali no solo, né? Sim, você pode reparar quando a gente for para as finais de cavalo, o telespectador vai reparar que você repete esses giros do cavalo com alça no solo, mas são movimentos de exigência do solo masculino. Como tem os saltos ginásticos no feminino, esse é como se fosse a parte coreográfica do masculino. É uma exigência para que você já parta daquele número 2 para dar continuidade à soma com os exercícios que são apresentados. Perfeito. Bom, com a nota já divulgada, ele ficou para terceiro lugar, né? 13,533. E o atleta da casa, que é o Aurel Benovich, está sendo muito bem recebido, porque é a vez dele, né? Primeiro no qualificador. Uma reversão dupla para frente, bate duplo, muito bem executado, com um pequeno pulo na chegada. Que pena, ele fez um duplo com dupla na posição grupada, foi um pouquinho baixo, ele acabou colocando a mão no solo. Uma reversão duplo carpado para frente, também muito bem executada, com um pequeno pulo para frente. Uma dupla pirueta cravada, que é a hora que a gente fala que o atleta não dá margem para ter desconto. Um exercício de flexibilidade. Uma parada de mãos com o braço afastado, que é uma exigência de força também no solo. Uma reversão dupla e meia para frente, com um pulinho e pisando fora do tablado. Então ele vai ter um pequeno desconto de sair do tablado. Uma dupla e meia bate mortal para frente cravada. E finalizando o solo com 3 piruetas, também com a chegada muito boa. Pena que o movimento do duplo com dupla, que são os 2 mortais com 2 giros, foi um pouquinho baixo, então ele não teve altura suficiente para poder ter a chegada tão boa quanto ele estava fazendo nas outras acrobacias. É uma pena, mas a gente tem que esperar até o final da competição, porque tudo pode acontecer. Pena a falha, Nath, mas acontece. Acontece, né? E ele veio também com a confiança de que tinha ido bem no qualificatório. Isso pode mexer um pouquinho com a apresentação do atleta também, Dani? Em relação à confiança, ele vem cheio de confiança, eu digo. Eu falo sempre que isso vai de pessoa para pessoa, Nath, porque eu, na hora que eu estava competindo, eu dou o exemplo por mim. Eu era uma atleta que não podia ficar totalmente calma. Eu tinha que ter aquele friozinho, o friozinho na barriga. Eu tinha que ter um pouquinho de tensão. Eu não podia estar totalmente calma. Eu podia estar tranquila, sim, em relação ao que eu ia apresentar, a tranquilidade do que eu tinha treinado. Sim. Mas não uma tranquilidade assim de, ai, tô zen. Eu nunca podia ficar muito tranquila. Isso vai de atleta para atleta. Às vezes, o atleta precisa estar realmente confiante para entrar bem. Às vezes, tá muito confiante para o atleta, atrapalha um pouquinho. Ele tem que estar com aquela tensãozinha de que, por mais que ele tenha classificado em primeiro, ele precisa voltar a repetir aquilo que ele fez. E olha só, né? A nota dele realmente acaba ficando bem baixa, né? 13,66. Ele teve o desconto ali, né? A gente falou justamente, pisou fora do tablado, 0,1. Então, foi a nota de maior partida de dificuldade, né? 6,2, mas acabou realmente ficando em quarto lugar o atleta da casa. A gente está vendo aí a disposição até agora com o Peneve em primeiro. É porque quando o árbitro está julgando, Nath, ele não olha só a queda.
Ele olha todo um contexto. Tem vezes que, por exemplo, eles analisam se a mão dele chegou antes do pé, porque se a mão dele chegar antes do pé, não vale o movimento. Então, isso tudo, quando o árbitro está ali julgando, ele analisa para poder dar a nota. E a queda não é simplesmente só a queda, porque aí o que conta? Ah, ele colocou a mão para frente, mas ele deu um pulo, ele deu um passo. Não é só um ponto da queda, é todo um contexto para chegar no desconto. E ele não fez uma série totalmente cravada. Ele deu pulinho, ele deu passo, ele saiu do tablado. Isso tudo, o árbitro só vai descontando ali. Vai colocando aquela anotaçãozinha e no final faz a conta. A gente tá vendo aí o Yuri. O Yuri vai se apresentar agora então. Yuri Guimarães, 14.200 foi a nota dele. Vamos com o brasileiro, medalhista de prata no salto agora na Alemanha. Também foi muito bem no Pan-Americano em Medellín, levando medalhas. A gente vai falar muito do Yuri. Vamos com a apresentação dele. O Yuri inicia a prova com uma pirueta duplo carpado para frente, com um passo e saindo da linha. Um duplo com dupla na posição grupada também, com uma chegada um pouquinho baixa, dando um saltinho para o lado. Um duplo com pirueta, dando um pulo um pouquinho grande, um desequilíbrio grande no final. Fazendo um movimento de flare, subindo a parada. Também é um movimento diferente que lembra um pouquinho o cavalo com alças. Muito bem executado esse movimento pelo Yuri. Uma dupla pirueta totalmente cravada. Uma dupla e meia bate mortal para frente. Ele teve a chegada firme, mas um dos pés mexeu um pouquinho. Isso também não conta como um movimento cravado. Um duplo... Ai, que pena. Um duplo grupado para frente. Acabou sofrendo a queda. Infelizmente, nessa hora, por ele ser um atleta jovem, o nervosismo às vezes toma conta, dificulta um pouquinho. Ele não fez uma prova muito boa no sentido de teve falhas, principalmente nas chegadas. A execução dos movimentos, ela estava uma execução boa, uma execução bonita, mas não teve a tranquilidade, principalmente na hora das chegadas do movimento. Então ele acabou tendo algumas falhas durante a apresentação, com passos para frente, saindo do solo no tablado, com um passo grande. Acabou tendo uma que ele fez um movimento que ele acabou até levantando a perna para não sofrer a falha. A chegada um pouquinho baixa na segunda diagonal. Então ele teve algumas pequenas falhas na chegada e não na execução dos movimentos. Que pena, né? Acaba cometendo alguns erros, mas olha, esse momento foi realmente espetacular, né? Que limpeza, que plasticidade, perfeição nos movimentos, né, Dani? Mas é um atleta de 19 anos, acabou de vir de um ouro, uma prata e 2 bronzes em Medellín. Teve no Sul-Americano também 3 ouros e 1 prata. Tem um prospecto gigantesco, Yuri Guimarães, ainda pela frente. Tem muito para construir. Nosso atleta brasileiro, ele tá muito chateado, né? É compreensível, 12.500, ele vai para 5º lugar, 5.900 a nota de dificuldade, 6.700 a execução. É normal, o atleta ele se cobra muito. Mas o Yuri é um atleta jovem e que exatamente está indo para essas etapas da Copa do Mundo, sendo preparado para ser um possível atleta do masculino na Olimpíada. Tem muita coisa pela frente o nosso Yuri e com certeza a gente ainda vai falar muito dele. Vamos com o Kevin Peneve agora? Um duplo com dupla esticado, muito bem executado, com um pequeno pulo na chegada. Pirueta, duplo para frente, também acaba sofrendo a queda.
Duplo com dupla na posição grupada, sem desconto, porque ele chegou firme e seguro do que estava fazendo. Uma dupla pirueta também muito bem executada, com a chegada firme. Uma dupla e meia com um pequeno pulinho para frente, mas com uma execução muito boa. A gente tem que começar a observar essa execução de perna esticada. Uma pirueta e meia, bate mortal para frente. A tripla russa, que a gente vai ver muito na final com cavalo com alças. Finalizando a sua prova com uma tripla pirueta, que são 3 giros no ar e um pequeno pulo para o lado. Ele também teve falhas em alguma das chegadas, sofreu a queda também no movimento que é o mesmo giro que a gente faz 2 vezes para trás na posição grupada, só que tem esse movimento para frente também, e os atletas estão usando muito agora no masculino, até pela mudança de código de pontuação, eles têm usado muito também essas sequências para frente. Teve um pulo grande para trás na primeira diagonal, mas você vê que a execução do Yuri com relação à perna esticada, a execução é mais esticado que a do atleta que passou agora. E isso você vai reparando durante a transmissão, às vezes a diferença, às vezes, da execução dos atletas. E hoje na ginástica, essa parte de estar com a perna esticada, ponta de pé, tronco reto, mostrando realmente, marcando cada posição, é muito importante também e faz toda a diferença na nota final por conta do desconto que se vai tendo durante a série. E vamos então com a nota do Kevin Penev. Ele foi o 5º colocado no qualificatório. Vamos ver. Olha só, né? Enquanto temos ali um pódio que fica no aguardo, né? Com o Ed Penev, com o Messiaros e com o Stemak, nesse momento ocupando primeiro, segundo e terceiro, vai demorando um pouquinho a nota dele ali, tá gerando uma certa deliberação por parte, né, da arbitragem, né, dos juízes que estão ali justamente observando as provas. Sim, os árbitros reparam, às vezes, quando surge alguma dúvida, eles revisam também no famoso VAR. O famoso VAR, né? Só que na ginástica, nesse caso, a gente fala que às vezes o VAR não é favorável a gente, porque às vezes quando surge a dúvida no árbitro, que ele olha, às vezes ele acaba encontrando algum outro erro também. Então, pra gente, o VAR não é favorável. Acaba descontando, né? Olha só, então ele vai para 6º lugar, né? Com 12.500. A diferença ali de nota de dificuldade de execução levam ele a ficar abaixo ali do Yuri. Vamos de Arthur Nori. Alô, Nori, nosso medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos Rio 2016, justamente na prova do solo, campeão mundial, campeão dos Jogos Pan-Americanos e um super currículo do Nori. O Nori inicia a sua apresentação com uma reversão duplo para frente carpado, muito bem executado. Uma dupla pirueta com mortal e meio, também com uma execução e sem desconto. Flick sem mãos, dupla e meia, bate mortal para frente com uma chegada um pouquinho baixa, mas com uma execução, a gente consegue ver, né, a postura do Nori totalmente esticada, bonita na execução, fazendo uma parada na mão à força, que também é um exercício de exigência do solo. Uma pirueta e meia, bate mortal para frente cravado. Um duplo twist com um pequeno pulinho no final. O Nori, ele fez uma prova muito boa. O maior desconto dele realmente vai ser naquela diagonal que eu falei que ele teve a chegada um pouquinho mais embaixo. Mas eu quero exaltar a execução do Nori. Você vê que
é um cuidado, ele está sempre totalmente esticado, com a perna totalmente esticado. É um trabalho aí que ele, o Cris e o Batata vem fazendo aí durante muitos anos. Só exaltar aí a execução do Nori, porque é uma execução muito bonita. Você vê o detalhe na execução no meio do exercício, a ponta totalmente esticada até o final. Então, parabéns aí pro Nori, uma excelente prova e agora aguardar a nota. Agora é aguardar a nota, porque o Nori voou e voou lindo, lindo demais. Que belíssima apresentação pro nosso brasileiro que já veio com o pé na porta. Sim, ele só teve um grande desconto ali, que foi na passada que ele fez 2,5 giros, bate mortal pra frente e mesmo assim ele conseguiu salvar e não ter a queda. Isso é importante também. E um duplo twist com um pequeno pulinho. E a comemoração no final, que é do jeito Nori de ser, né? Sempre muito energético, sempre muito carismático. E o Nori fica com certeza muito feliz com a nota dele. Vamos acompanhar? 13,666, ele fica em terceiro lugar com a nota de dificuldade 5.3, execução de 8,366. E aí, Dani? É porque realmente aquela passada que ele chegou bem baixo, ele salvou da queda. Sim. Mas ainda assim tem um desconto muito grande, Nath, porque ele chegou muito embaixo. É o detalhe que a gente fala. Às vezes a pessoa fala assim, mas ele não caiu. Como é que ele tá com essa nota tão baixa? É porque tem que reparar na questão da chegada. Por mais que ele não tenha caído, ele salvou para não cair, para não ter um desconto maior. Mas ainda assim ele acaba sofrendo um desconto muito grande, porque foi uma chegada muito baixa. Agora a gente fica de olho então no Arquimedes Onder. Ele é o último a se apresentar. Ou seja, o Messeros e o Penev já estão no pódio. O Nori fica esperando o turco para saber se já teremos medalha para o Brasil neste dia de hoje ou não. Vamos torcer, lógico, pelo Nori, mas também pela boa apresentação aí do Arquimedes Onder. Ele começou com uma pirueta duplo carpado, mas ele flexionou um pouquinho a perna no final. Uma dupla e meia, bate mortal para frente cravada. Um duplo com dupla na posição grupada, também cravado, vem fazendo uma excelente série até aqui. Uma dupla pirueta também sem desconto nenhum na chegada. Um Sukahara com um pequeno pulo para trás. Agora vai fazer o exercício de exigência. A tripla russa próxima ao solo com a rotação das mãos. Movimento de flexibilidade. A parada de mão, que é um exercício obrigatório, também com os braços um pouquinho mais afastados. Uma tripla pirueta com uma chegada mais embaixo, com um passo para trás. E me surgiu uma dúvida agora, Nath, porque quando você faz os 3 giros, você tem que completar o giro. Sim. Olhando bem para o pé dele aqui pelo monitor, eu senti que ele não completou totalmente a tripla pirueta. O que pode ocasionar quando ele não completa a tripla pirueta é porque ele já fez o movimento de 2,5 voltas. Sim. Então, se tiver a repetição do elemento, esse elemento pode não valer. Muito bem. Então, se tiver aquela revisão, né, que a gente estava falando. E nessa primeira diagonal também pode ter a revisão, porque ele tinha que ter terminado o movimento como ele começou. Sim. Que ele começou na posição carpada. Ele acaba flexionando um pouco para chegar. Pode também descer o valor do elemento, porque uma coisa é um movimento carpado e outra é um movimento grupado. Sim. Se repetir a tripla pirueta agora na reprise, a gente pode reparar melhor se ele completou ou não o movimento de 3 piruetas. É um atleta de 26 anos, mas é um atleta que tem uma rodagem bacana aí, né? De Jogos Mediterrâneos, europeu. É esse movimento aí, né?
Esse foi o último, aliás, que foi o que ele encerrou. Na minha visão e na exigência do feminino, não valeria as 3 piruetas. Então a gente tem que esperar a nota final. E a nota final foi de 13.800, ele assume o segundo lugar, 5.8, né, dificuldade, a execução cravada no 8, infelizmente tirando o Nori do pódio, né. Então a gente tem Penev, Onder e Mésaros no pódio do solo. Mas ressaltar que é importante a participação dos brasileiros nessas finais. O Nori também voltando a competir, que é muito importante ele voltar a competir, principalmente para os objetivos dele de estar em mais uns Jogos Olímpicos. E o Nori ainda tem finais na barra, que é o aparelho forte dele, é o forte que ele vem medalhando aí em mundiais, foi campeão mundial, foi bronze no mundial. Mas parabenizar aí a participação dos brasileiros, parabenizar o Yuri, que é um atleta jovem, que está vindo aí firme e forte. E não acabou não, Nath, tem mais aí. Tem muita coisa pela frente. Essa é a disposição, então, da prova do solo. Ed Penev, Archimedes Onder e Christopher Mésaros. O Nori ficando com 13.666 e o Yuri com 12.500. Os nossos 2 primeiros brasileiros que nos representaram nesse primeiro dia de finais, né? Ainda hoje, temos a Lohane Oliveira, que vai se apresentar nas barras assimétricas, e o Caio Souza, né? O Caio que, inclusive, vai se apresentar nas barras paralelas. No ano passado, o Caio foi embora de Osijek, levando basicamente todas as medalhas para casa. Teve que ser parado na alfândega. Não, brincadeira. Mas é porque ele realmente arrebentou no ano passado, né? Então vai ser a última prova do dia. A gente vai fazer, Dani, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, para daqui a pouquinho a gente voltar, trazer a prova do salto no feminino e muito mais para esse dia de hoje. Então você que vai acompanhar o intervalo aí, não sai daí não, isso. Fica aí que a gente já volta. É, que convite, ó. Tá na ginástica, tá no Sport TV. Os gigantes estão prontos para a Liga das Nações de Vôlei. E a primeira semana começa cheio de jogo grande para o Brasil. É a chance da nossa seleção mostrar por que merece o bicampeonato. Não vai faltar emoção a cada jogada. Porque a Liga das Nações é onde os gigantes se encontram. Tá no vôlei, tá no Sport TV. Só de olhar para as belezas desse país, a gente já se sente nas nuvens. Passeie pelas montanhas, florestas e praias, as cidades movimentadas, os lugares remotos, a natureza que cerca tudo. Venha voar sobre a nossa diversidade, nossas riquezas e histórias. Brasil visto de cima, de segunda a sexta, 9:30 da noite, no modo viagem. Revezamento de conversa. Tá aí uma modalidade que brasileira é imbatível. Por tudo quanto é canto que a gente anda, sempre tem prosa. Pode ser conversa acirrada, fofoca olímpica ou papo de várzea. A gente é campeão em contar histórias e eu tô em busca delas. Avisa lá que eu vou, nova temporada, toda terça no GNT. É um crossfit. E estamos de volta, hein? Hashtag ginástica no Sport TV. Daqui a pouquinho tem salto no feminino. Ainda hoje, tem mais brasileiros pra gente acompanhar. Tem a Lohane Oliveira e tem o Caio Souza pra fechar as últimas 2 provas. A galera tá mostrando aí o seu coraçãozinho, né? A galera tá animada na Croácia, na Arena Gradski, pra acompanhar. Tá dando seu like. Tá dando seu like, né? O negócio é interativo, tecnológico, atual, olha aí, ó. Coração. Ih, tem um cara ali que tá mostrando. Ah, agora ele arrumou, hein? Ele tinha levantado o joinha, aí tava ao contrário. O cara tá comendo uma pipoquinha. Essas horas já começa a dar aquela fome, né? A gente fica com inveja. Mas o pódio, então, ajustadinho, né? Para a prova do solo, com Ed Penev, com Archimedes Onder e com Christopher Mésaros. Fechando esse primeiro pódio do dia. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Daqui a pouquinho tem prova no feminino. Lembrando que a gente tem mais uma das etapas da ginástica artística do ano, né? Ainda tem Mersin em setembro, tem Zombatelle, né? E tem Paris. Obviamente que Paris é o grande momento que tá todo mundo esperando, né?
preparatório para os Jogos Olímpicos e também depois os Jogos Olímpicos. Tudo que a gente tem desse caminho até... Nossa, já é ano que vem, né? Metade do ano que vem, já tá chegando, viu? Passou rápido, né, Nath? Pois é. Outro dia a gente estava aqui comentando os Jogos Olímpicos De Tóquio. De Tóquio, agora já tá pensando em Já tá Paris. pensando em Paris. Pois Mas é importante essas etapas, e principalmente a de Paris, eu acho que é a que todo mundo tá esperando, porque provavelmente já vai ser o primeiro evento teste, já visando os Jogos Olímpicos de Paris. E como é importante já competir onde vai ser a cidade, né? Onde vai ser os Jogos Olímpicos. É muito importante porque você já vai sentindo a atmosfera do país, vai sentindo a atmosfera da cidade. E Paris é lindo, né, Nath? É uma figura à parte, né? Uma coisa à parte ali. Olha, mas vou falar, viu? Enquanto a gente não chega em Paris, Paris será de 16 a 17 de setembro, né? A última etapa aí dessa chamada, né, de Challenge Cup, né? A World Challenge Cup Series da ginástica artística. É a última etapa, então a gente tem mais 3, né, pela frente nesse ano. Mas essa aqui da Croácia tá cheia de grandes atletas. Amanhã a gente vai ter o Arthur Zanetti também, que a gente tá cheio de expectativa. Tem o Arthur Davtyan, né, que é o armênio que sempre vem com o pé na porta também para grandes apresentações. Além do Nori voltar amanhã. Enfim, tivemos a nossa Jade Barbosa também, que nos representou. E eu já vou trazer, um pouquinho dos números da Jade também. Porque não tivemos só a Jade. Eu vou fazer uma correção antes da classificação aqui pro masculino. Acabei de receber informações quentinhas. Olha lá. Que, por mais que o atleta não tenha... ele tem o desconto pela falta de rotação. Sim. Não deixa de validar o movimento, mas ele tem o desconto aí pela falta de rotação. Agradecer aí nosso querido Roberto Nassar por estar me passando informações do masculino. É bom a gente ter a arbitragem do Brasil ligada na transmissão da Sport TV para a gente poder receber e passar para o público informações que são importantes. Muito bem, então agora a gente trazendo um pouquinho mais de detalhes. Legal demais. Quem quiser participar, ó, tá ali na tela também, ó. Hashtag ginástica no Sport TV. Pode mandar sua mensagem, pode interagir. De importantíssimo aí de primeira final, né? Hoje e amanhã. Então, já tivemos ali a premiação, né? Da prova do solo no masculino. Vamos ter toda a apresentação da prova do salto no feminino. E queria também pontuar que a gente também teve a participação no qualificatório da Ana Luísa Lima, né? Também nossa brasileira, que buscou vaga no qualificatório para trave de equilíbrio, né? Trave de equilíbrio que ela acabou ficando ali em 22º lugar. Também foi uma das nossas representantes. Inclusive, ela e a Jade, né? Vindo de cirurgia, vindo de um momento de recuperação. Então, isso é muito importante da gente pontuar também, Dani. É importante, principalmente quando o atleta está voltando de uma lesão grave e você precisa desses atletas para uma competição classificatória, que é o pré-olímpico. É importante que elas façam essas competições para já irem se reacostumando e se readaptando com o cenário de competição. É muito importante exaltar a importância da Jade na seleção atual. E ter a Jade fora do Mundial do ano passado fez muita diferença, sim. E ter a volta da Jade esse ano no Mundial Pré-Olímpico vai fazer toda a diferença, sim. E a Ana Luísa, por ser uma atleta jovem e ter sofrido uma lesão tão precocemente, uma lesão séria, tirando já ela de cenários importantes de competição, é importante ela estar já se adaptando a um cenário de competição nas etapas da Copa do Mundo. E olha só, hein? Tá chegando aí a premiação para a primeira prova. E que bacana, hein? Trazendo todo um clima particular, né? Com a cultura local. Só para fazer mais uma pontuação em relação à Jade, né? A Jade, as barras assimétricas, ela ficou em 18º lugar, com a nota de 11,166. Jade, que também nossa companheira, parceira, já comentou muitas etapas aqui com a gente na ginástica artística, Jogos Olímpicos. Vamos então à premiação aí no masculino.
Medalha de prata, então, para o Christopher Mézeros. E de novo, hein? Ele subindo ao pódio na Copa do Mundo de Ginástica Artística, né? Subiu, como falamos, teve 2 ouros em Tel Aviv, além de uma prata. É importante porque a gente fala que a ginástica hoje, a classificação não vem só através do Mundial Pré-Olímpico. Tem as somas das etapas da Copa do Mundo que podem classificar para a Olimpíada. Então, às vezes o atleta vai com a sua seleção para o Mundial Pré-Olímpico, mas ele também, o país, na verdade, a comissão técnica toda já faz toda uma programação de possibilidades de classificações olímpicas. Então, é importante ele estar medalhando nessas etapas, porque pela Copa do Mundo só classifica o primeiro colocado de cada aparelho na somas das etapas que são... Tem etapas que são específicas para a classificação olímpica. Então, é importante ele estar medalhando nessas etapas para se manter no topo do ranking. E teremos, então, a execução do hino da Bulgária. Muito bem. Essa foi a execução do hino da Bulgária e esse justamente o primeiro pódio do dia. Com mais 4 aparelhos que teremos pela frente, com a Lohane e com o Caio Souza ainda para se apresentarem representando o Brasil. Agora vamos com o salto no feminino. E você já vai vendo, então, essa é a disposição das atletas que vêm para se apresentar, né? Com a Georgia Godwin, Annabelle Burrows, a Tiana Corrent, Danielle Pedrick, a Baxkai, a Stickler, né? A Pop Grace Stickler, a Flor Sluff, a Bild Targan. A gente consegue ver algumas atletas que estão justamente... A gente fala sobre essa construção de